Maria. Vamos começar rezando, né? Já que a gente vai falar de vida de oração, para eu poder falar de vida de oração, a gente tem que fazer pelo menos uma pequena oração, é claro. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abri nossos lábios ao Senhor, e a minha boca anunciará os vossos louvores. Vinde, ó Deus, ao nosso auxílio, socorrendo sem demora. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa Clara, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa live, nessa partilha aqui entre amigos, o grupo de formação, vai ser sobre esse livro, A Alma de Todo Apostolado. Eu confesso que quando eu peguei a capa desse livro, né, pela primeira vez, eu não compraria, assim. Eu acho engraçado a capa desse livro, porque particularmente essa versão da Art Press é meio feinha, nessas velas aqui na frente. E tem uma outra edição que é da Cultor, e aí a capa já é amarelinha, a capa já é mais bonitinha. A capa da Flávia dizendo aqui, eu concordo. O Luan podia até presentear, né? Eu ia gostar de ter um com a capa melhor. Mas o conteúdo, gente, é inversamente proporcional à beleza dessa capa. Assim, é de uma riqueza sem igual, esse livro. E aí esse livro foi escrito por um abade francês, né, um cisterciense. O nome dele é Jean Baptiste. Jean Baptiste. E ele foi escrito no início do século passado. Ele foi escrito quando o Jean Baptiste, esse abade, ele fez uma viagem para aqui para o Brasil. Então, durante essa viagem, ele escreveu esse livro, que inicialmente não tinha esse título de Alma de Todo Apostolado, era um outro título. Só que, como todo livro bom, né, que tem potencial, ele foi sendo reeditado, reeditado até que chegou nessa ideia da alma de todo apostolado. E aí, esse livro, ele é dividido em 5 partes. Ele é um livro que é destinado para o povão mesmo, para a gente. Eu acho muito interessante que o Jean Batista, ele tem muita certeza para que ele está escrevendo, ele é muito claro com as coisas do que ele está falando. Assim. Ele não tem arrudeio, ele não tipo, não tenho o que fazer, vou escrever um livro. Ele estava que ele estava fazendo quando ele escreveu essa obra bendita. Então, ele vai dizer que quando ele trata da ideia da alma de todo apostolado, da vida interior, ele quer dizer que é tudo a mesma coisa, né? Vida de oração, num sentido mais amplo da palavra, né, para nós, né, cristãos. E aí ele diz que não vou falar do que Santa Teresa dava, por exemplo, sétima morada, sexta morada, né, os êxtases, os arrombamentos, essas coisas assim. Ele não, isso aí eu deixo para outros. Já tem muita gente competente. Não é para essas pessoas que eu quero destinar essa leitura. Também não quero destinar minha leitura, esse livro para aquelas pessoas que são preguiçosas, aquelas pessoas que são tíbias e já se entregaram à preguiça e não querem mais rezar ou não acham úteis a oração. Também não é destinada para essas pessoas. Então, para que é destinada essas pessoas? Para aqueles católicos, para os cristãos, de uma maneira geral, não necessariamente católicos, mas aqueles que querem ter uma vida em Cristo e que precisam entender, eles têm que entender, nós, essa necessidade da vida de oração, essa necessidade de estar em Cristo, a videira verdadeira. Então, o livro ele traz muito ponto dessa analogia de Jesus ser a verdadeira videira. E por isso que eu disse a vocês, deixa a Bíblia fácil aí, porque é muito relevante a gente ter essa leitura em mente, essa leitura já para a gente. Então, eu queria que vocês pudessem abrir lá em João 15, a partir do versículo 1, para a gente ter isso já fresquinho na mente.
Todo mundo está com a Bíblia aí? Alguém quer que eu espere pegar a Bíblia? Tá tranquilo para todo mundo? Tá ok? Posso ler, né? Então vamos lá. Eu estou com a versão da Jerusalém aqui, aquela versão antiga. Jesus vai dizer o seguinte: Eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros, por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da nossa salvação. Então, essa é a analogia. A melhor analogia que assim, vem ao meu coração. Jesus vai colocar que o Pai é o agricultor e ele é a verdadeira videira e nós somos os ramos. E peço a Deus que essa ideia fique no nosso coração hoje. Que sem Jesus, nada, nada. Quando a gente fala nada, 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 nada mesmo. Essa é a concepção geral. Nada podemos fazer. E aí é nessa concepção que ele vai falar da vida interior. De Cristo, que gera essa vida dentro de nós. E que sem essa vida comunicada pelo Cristo no nosso coração, a gente não consegue fazer nada de bom, a gente não consegue fazer nada útil, a gente não consegue progredir nas nossas virtudes, a gente não consegue rezar direito. Né? A nossa vontade de rezar cabe primeiro ao Cristo que nos convida. Então, a gente vai caminhar nessa ótica. Voltando para o livro, né? O livro ele é dividido em 5 partes. Então, assim, não dá para falar um livro de 170 páginas, 172 para ser exato, não dá para falar do livro todo. Então, o que eu escolhi para partilhar com vocês? Eu escolhi falar só da primeira parte. Né? Só para falar um pouco de um modo geral, quais são essas 5 partes? A primeira parte vai falar que Deus quer as obras e a vida interior. A segunda parte é a união da vida ativa e da vida interior, ou seja, do apostolado e do discipulado. A vida ativa é a terceira parte. A vida ativa, unida à vida interior, assegurado o progresso na virtude. A quarta parte vai falar a vida interior é condição da fecundidade das obras. E a quinta parte ele vai falar de alguns princípios e advertências para a vida interior. Basicamente são essas 5 partes do livro. E eu quero me deter nessa parte aqui. Deus quer as obras e a vida interior. A gente é convidado a não viver só da vida interior e muito menos viver só de obras. Viver só fazer, ativar o lado do ativismo nosso, trabalhar e nada de vida interior. Então não é essa a ideia. O livro também é indicado por 2 papas, né? O Papa Bento XV, tem até uma dedicatória dele aqui no livro, e o do Papa São Pio X, que tem até algumas palavras a respeito do livro, para vocês entenderem a importância. Esse livro aqui é livro de cabeceira, foi livro de cabeceira de um santo, e de um santo papa, a respeito da oração. Então, São Pio X, que mergulhou tanto na Eucaristia, ele bebeu muito desse livro para vocês entenderem o grau da importância, né, das palavras aqui. E ele diz ainda mais assim: se quereis que Deus abençoe e torne fecundo o vosso apostolado, se vocês querem que Deus abençoe e torne fecundo o apostolado de vocês, ele diz o seguinte: esse apostolado empreendido para a sua glória, ou seja, para a glória de Deus, então impregnai-vos bem do Espírito de Jesus, procurando adquirir uma intensa vida interior. Para este fim, não vos posso indicar melhor guia do que a alma de todo apostolado, desse abade cistercense. Recomendo-vos calorosamente esta obra, que estimo particularmente, e da qual fiz o meu próprio livro de cabeceira. Então, foi o livro de cabeceira desse grande Papa. Agora vamos entrar no livro propriamente dito. Então, o que eu pretendo fazer com vocês? Eu vou pegar alguns trechos aqui que eu achei relevante e aí a gente conversa, a gente partilha a respeito disso, a respeito
esse outro lado aqui. Então, o primeiro ponto que ele fala é o que é o apostolado. É a primeira ideia, né? Já que ele vai falar das obras, quando ele fala das obras, ele fala muito vinculado a você ser apóstolo. Apóstolo no sentido de ser visto, de se doar, de evangelizar, de qualquer maneira que você faz isso. Então ele começa primeiro falando que Deus, na sua infinita bondade, né, ele comunicou sempre a vida, né? Deus criou tudo, né? Desde o mundo, né, Adão e Eva lá, Deus sempre criou. E o ápice da vida, né, da transmissão da vida, veio em Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo foi um grande comunicador, um comunicador nato, no sentido próprio da palavra. Mas o que Jesus comunicava? Principalmente vida. Jesus era o grande comunicador da vida, porque ele é a vida. Ele era, é e sempre será a vida. Então Jesus, ele, de um modo especial, ele comunicava vida em tudo, nos seus atos, nas suas palavras, no seu silêncio, no seu recolhimento, no seu jeito de ser, na sua obediência. Jesus, em tudo, ele comunicava vida, mas a vida principalmente sobrenatural. E aí, Deus quis, ou melhor, mais precisamente, Jesus, que não deixa de ser Deus, quis que essa comunicação da vida fosse entregue aos seus discípulos, fosse entregue aos seus apóstolos, que é a igreja. E aí, por um desígnio de Deus, né, o Papa Leão 23 vai dizer o seguinte, que é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Vou repetir aqui. É por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Então vai ser, primeiramente, o homem que trouxe o caminho da salvação foi o próprio Cristo que se fez homem. E doravante, dele para frente, é a igreja que vai comunicar esse caminho da salvação, vai comunicar essa vida interior. Então, é eu e você que está assistindo aí, a Flávia, o Cléris, a Mônica, a doutora, a Luan, acho que entrou agora, né? Todos nós somos convidados a comunicar essa vida que é gerada principalmente e primeiramente em Deus, no seio trinitário. Depois a gente vai falar um pouco disso, da comunicação interior do Deus Trino, que gera vida e essa vida transborda em nós para que a gente possa transbordar no próximo. E a gente entendendo que é através do homem que a salvação deve ser comunicada para os outros homens, a gente entende que é a minha responsabilidade. As pessoas que estão ao meu redor, Deus me escolheu ou quer se fazer de mim para que essas pessoas bebam da graça, bebam da salvação. Então, assim, muito dificilmente, salvo exceções como São Paulo, né? E assim, alguns santos, Deus vai descer e vai falar, vai se comunicar diretamente com alguém. E como é que Deus vai fazer isso então? Vai fazer isso através de mim, através de você. Então, existe uma necessidade grande da gente entender essa verdade. A comunicação da vida vem de Deus, mas ela passa pelo homem. Então, se a gente não entender essa verdade, a gente fica esperando, não, porque eu quero que meu pai se converta, minha mãe, minha tia, o vizinho e tal. Sim, como, né? Eu e você somos os meios que Deus quer utilizar. E aí, por que que Deus quis assim? Né? Aí o livro ele traz um trecho que diz assim: se os grandes monarcas eles escolheram governar através das pessoas, você tem um castelo, normalmente tem aquelas pessoas que são mais privilegiadas que moram dentro dos castelos, mas tem os ministros. Ou seja, se os grandes reis aqui na Terra que querem governar desse jeito, né? Então Deus também quis se manifestar, quis precisar. Não é que Deus precise da gente, mas Ele quis precisar do nosso serviço, né? Para quê? Para que a glória de Deus seja ainda maior, mas que a gente possa participar dessa glória de Deus com a nosso serviço, com a nossa vida, com a nossa entrega, com o nosso sacrifício, a nossa oração. E aí, ao longo do tempo, Deus sempre trouxe novas realidades para comunicar essa vida, né? Desde os monastérios, né, lá em Santo Antão, assim, passando por diversas situações que a igreja viveu, que o mundo viveu, Deus sempre apresentou um santo para cada realidade, né? Eu acho que o mais gritante que a gente enxerga é São Francisco de Assis. Né? Enquanto todo mundo queria glória, queria poder, não sei o quê, ele vai lá e é obediência. Né? Então Deus ele vai manifestando para cada momento um santo, vamos assim dizer, uma realidade, uma ordem. E através desses elementos é que ele vai comunicando a sua vida. Então, Deus vai se manifestando no cotidiano, né? Nas nossas realidades, ele vai comunicando essa vida
para que por meio do homem a salvação encontre, né, outros homens. E aí, diante dessa realidade, Deus nos convida a servi-lo, a estar nele, como essa videira verdadeira. E aí, diante dessa realidade, aí começa um outro contraponto. Deus quer que o evangelho seja comunicado. Então, agora vamos lá. São diversas maneiras. Então, vai ser surgindo os apostolados. No meu caso, através da internet, com dicas de livros católicos, né? Mas tem os catequistas, é, tem os movimentos, as pastorais, cada um com as suas realidades, dentro da própria família, que é a igreja doméstica, e assim vai. E aí a gente vai correndo o risco de a gente começar a fazer, e esquecer de Deus. E aí ele traz uma frase aqui muito relevante. O Deus das obras não deve ser abandonado pelas obras de Deus. E que o brado de São Paulo, ai de mim, se não evangelizar, não nos concede o direito de esquecer a inquietude e pergunta de Jesus. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Então, a gente não pode esquecer do Deus das obras, por mais que a gente esteja nas obras de Deus. E a gente corre o risco. Isso é muito fácil, gente. Isso é muito, muito, muito fácil. Da gente achar que só porque começou a fazer, e aí começou a dar certo, e a evangelização está acontecendo, e a gente achar que é nós, é a gente que está fazendo, a gente começa a sentir aquela autossuficiência. E agora eu não preciso mais rezar. Agora eu só preciso evangelizar. Eu só preciso fazer. E vai esvaziando o sagrado, e vai esvaziando, né, a nossa relação com Deus. E aí a gente vai dando só da gente. E, para ser sincero, ninguém quer a gente, né, do ponto de vista da evangelização. As pessoas querem Jesus Cristo. As pessoas querem Deus. Quando eu entro num apostolado de alguém assim na internet, eu espero que a pessoa traga Jesus Cristo, eu espero que a pessoa traga Deus para mim. Se eu ficar só vendo a pessoa, não, não serve, não me salva. A pessoa não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Essa vida comunicada. Então, a cada dia existe esse convite para ficar olhando para o Deus das obras e não apenas para as obras de Deus. E isso acontece não só no apostolado, mas nas coisas também. A gente precisa aprender a também relativar, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Deus é a luz da verdade. Eu partilhava isso do catecismo ontem. Deus é a verdade, né? Então, à luz dessa verdade que a gente coloca as coisas em ordem. Quantas pessoas eu vi entrarem na igreja, sei lá, e quererem muito um namorado, porque um dia quer constituir família. Aí namora, tem um namoro bem doidão aí, acaba se afastando, aí nem casa, fica amigado, né, junto, sei lá como é que é a palavra que vocês queiram utilizar, e se afastam da igreja, param de ir para a igreja, isso acontece. Outros que, eu quero um emprego porque está muito difícil, as coisas tudo na necessidade, tal. Aí Deus permite que a pessoa tenha um emprego, só trabalha às vezes de segunda a sábado, tem um domingo livre, e pronto. Domingo eu estou muito cansado. Quero não para a igreja, não vou para missa nada. E aí a gente vai, por causa das obras, seja elas obras de Deus diretamente ou indiretamente, a gente vai se afastando do Deus das obras. E aí ele adverte a gente para tomar esse cuidado, porque o principal é Deus. O principal é a amizade com Deus. Hoje eu presenciei uma coisa que Deus falou no meu coração que eu achei muito bonito. Eu fui para casa do meu pai, aí minha filha ficou querendo conversar com o meu pai, né? Ela ficou, vovô. Só que meu pai estava tirando um cochilo de tarde. Aí eu fiz, não, vovô tá dormindo. Ela, não, vovô. Eu, vem cá. Aí chamei ela, entrei no quarto. Aí em silêncio. Tá vendo? Vovô tá dormindo. Aí ela, não, vovô, acorda. E aí meu pai acabou acordando. E naquela hora eu senti no meu coração, assim, Deus dizer, tá vendo? Ela só quer a amizade do avô. Ela não tá acordando o avô para pedir pirulito, biscoito, lanche, presente, boneca. Não. Ela só quer que o avô acorde para usufruir da amizade com o avô. Ela só quer que o avô acorde para brincar, para ter a companhia dele. E assim deve ser a relação. Lembrava daquela passagem que Jesus vai dizer que as crianças entrarão no reino dos céus, né? E é isso que é oração. É isso que é vida interior. É buscar a Deus porque você quer ficar amigo de Deus.
Quando o Luan mandou a frase, acho que foi ontem, falando que a gente não deve buscar nem os dons, né? Aquilo impactou, né, no meu coração. Né, nem os dons de Deus. Ele tem razão mesmo, assim. Qual o maior presente que a gente pode ter com Deus? Deus. Dom Henrique Soares, ele vai falar naquele livro de escatologia, enquanto a gente fica imaginando sobre céu, que vai ser um lugar em um paraíso, que vai ter... Gente, o céu, a melhor parte é Deus. E foi nesse dia, né, lendo esse texto de Dom Henrique Soares, que eu entendi que o reino de Deus começa aqui. Se o reino de Deus começa aqui, como? Por causa da minha amizade com Deus. Quanto melhor for minha amizade com Deus aqui, mais eu vivo o céu aqui. E aí, quando eu for, né, quando nós formos para o céu, é uma continuidade do que estava acontecendo aqui, só que muito mais amplo. É por isso que quando Teresa está na sétima morada lá, ela vai falar que não tem nem condição de explicar o que, que ela está sentindo. Se Teresa aqui, na sétima morada, nem consegue explicar direito o que, que ela está sentindo, o que, que ela está vivendo, imagina no céu, nessa amizade eterna com Deus. E aí, o livro ele nos chama essa proposta, é entender primeiro isso. Essa amizade com Deus desinteressada. Isso não quer dizer que a gente não vá fazer as coisas, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, mas a gente começa por esse pressuposto da amizade com Deus, que vai perfumando tudo aquilo que a gente tem, né, que vai dando um tom, vai dando a direção. Deixa eu continuar aqui. Pronto. E aí, depois disso, ele vai falar sobre a questão da vida. A gente precisa entender também esse ponto muito bem. Por mais que o homem queira, né, ele não é capaz de gerar vida propriamente dito. O máximo que o homem consegue fazer é dentro ainda das circunstâncias e das leis da natureza. Mas quem traz a alma, quem traz o ser, né, é Deus. Isso do ponto de vista de criaturas, isso do ponto de vista do homem mesmo. Então, se a vida, na sua essência, aqui, foi reservada a Deus, imagina a vida sobrenatural. A vida sobrenatural, ela mais ainda é reservada a Deus. É todo o princípio em Deus, em Jesus Cristo. Então, por mais que eu queira evangelizar, por mais que a gente entre em diálogo, né? Se Jesus não gerar a vida no outro, a minha evangelização não acontece. Por mais que eu fale, eu preciso que Cristo alimente no próximo, Cristo alimente no coração do outro a verdade que ele me ajuda a comunicar. Mas eu gosto muito de olhar para João Batista nesse momento, porque João Batista ele é a voz. Tem uma analogia que acho que é o Papa Francisco que faz, que João é a voz, mas o Cristo é a palavra. O que é a voz? A voz nada mais é do que um balbuciar de sons. O que dá sentido à voz? A palavra. É a palavra que faz toda a diferença. Então, a evangelização só é eficaz através da palavra que é Jesus Cristo, e ele é a vida, é o princípio da vida. É o princípio dessa vida sobrenatural. E aí os homens são chamados a transmitir às almas a vida divina, né? E essa vida divina começa, né, no nosso coração pelo batismo. Isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E aí tem um outro ponto que ele vai falar aqui a respeito da heresia das obras. E eu achei isso aqui muito forte. Não é um conceito dele, ele vai dizer que é de um outro cardeal. O que é a heresia das obras? É quando eu não acredito que Jesus é esse princípio vital, ou eu digo que acredito, mas ajo como não acreditasse. E como é que eu vou agir como não acreditasse? De duas formas. Quando eu deixo o pecado tomar conta, o pecado invadir, né? E aí, uma alma em pecado mortal dificilmente consegue comunicar a vida divina, e é só através muito da graça de Deus, milagre, assim, Deus sobrepondo. É como um cano sujo, muito sujo mesmo, entupido, para sair uma gotinha de água ali, é muito difícil. E o outro é quando eu faço e esqueço de dizer assim, Deus toma conta, Deus passa na frente. E isso é muito, muito, muito comum da gente. Às vezes a gente vai entrando no cotidiano, na vida assim, corrida, e esquece de dizer assim, acordou, Senhor, toma conta do meu dia. Senhor, toma conta do meu trabalho, eu vou dar aula hoje. A Flávia está aí, sabe que muitas vezes é um grau de dificuldade enorme conseguir dar conta de uma simples aula. Eu vou dirigir, Senhor, toma conta do trânsito. Né? O padre chegou aí e vai celebrar, Senhor, me ajuda a celebrar a missa no consultório, doutora.
que está aí, cuida dos pacientes que vão chegar, Senhor. Aqueles que eu tenho mais dificuldade de dirigir, dirige. Então, assim, se ao longo do nosso dia, as coisas que a gente faz, a gente não coloca Deus na frente, então a gente não está acreditando. A gente, de certo modo, é um herege. Porque são os pagãos que vivem assim, são os ateus que vivem assim, sem colocar Deus na frente. Nós, como cristãos, somos chamados a colocar Deus em primeiro lugar. Não só nas obras, mas em tudo. E aí a gente olha também para nós mesmos e ficamos, por exemplo, eu pequei, eu perdi a paciência, eu fui pirangueiro, e assim vai, tá. Gente, a batalha, aquele livro lá, a Batalha Espiritual, ele vai dizer, isso é normal, eu não sei como é que você se admira quando comete erros. Eu não sei como é que você se admira quando faz coisa errada. Isso é você. Você teria que ficar admirado quando você faz coisa boa. Porque aí é a vida divina sendo gerada no seu coração e te conduzindo para coisas boas. E aí, no dia a dia, a gente deve olhar essa consciência, né? Essa análise da nossa consciência, essa vigília do nosso coração, da nossa mente. Quando eu faço o que é certo, é porque Deus ajudou. E quando eu faço o que é errado, isso sou eu. Basicamente é isso. Vamos continuar aqui, porque... E aí, é por isso que depois a gente vê um monte de gente que tinha apostolados maravilhosos se tornando infecundo. Ele vai dizer assim, que Deus nega ao apóstolo arrogante as suas melhores bênçãos, para reservá-las ao ramo que, humildemente, reconhece sua poderia, sua seiva no tronco divino. Então é por isso que muito apostolado aí começa bem, Deus vai abençoando, tal, daqui a pouco some. A pessoa começou em Deus e se perdeu ao longo do caminho. Não soube deixar que Deus continuasse fazendo a graça, Deus continuasse. Ou muitas vezes, né, o livro aqui não trata nesse ponto, né, mas Batalha Espiritual vai dizer que o demônio ele até facilita. Vá, meu filho, tá dando certo, tá dando certo. Por quê? Ele conhece você também. Ele sabe o quanto você é arrogante. Então, quando ele vai te dando trela, eu vou tirar todas as dificuldades, vou deixar fácil para tu. Aí tu reza menos, porque agora tá ficando melhor, tá mais fácil. Aí no outro dia tu reza menos. Aí no outro dia tu reza... Daqui a pouco tu esquece de Deus e simplesmente só executando. Aí o demônio agora, eu vou colocar as barreiras que eu colocava antes. Não passa. Não passa das coisas. Porque você é humano e você quer comunicar uma vida divina. É diferente. E aí, vamos falar agora ele, sobre os 11 princípios, ou as 11 verdades que ele trata a respeito da vida interior. Eu vou pedir desculpa a vocês já, porque é muito profundo o que ele diz, e eu vou tentar resumir cada ponto aqui, em alguns momentos eu vou ler, mas são verdades que, assim, nos chamam a essa vida interior. Primeira vida interior, primeira verdade que ele diz que é a vida sobrenatural é a vida do próprio Jesus Cristo em mim pela fé, pela esperança e pela caridade. Então vamos lá. A vida sobrenatural é a vida de Jesus Cristo em mim pela fé, pela esperança e pela caridade. Primeiro, eu tenho que entender o seguinte: quando é que começa essa vida interior, essa vida divina no meu coração? Essa vida divina começa no batismo. Então, no batismo, Deus vem habitar em mim. E é através da fé que eu começo a acreditar nisso. E aí, através dessa fé que gera a esperança de eu estou com Deus. E por isso eu faço as coisas na caridade, eu faço as coisas por amor. É por isso que em Deus que é amor eu consigo fazer as coisas. E eu começo a me configurar nessa verdade. Então a primeira coisa que nos leva a pensar... E aí assim, quando eu li isso eu percebi que tem certo momento que eu sou herético. Nesse sentido aqui, a heresia das obras. E eu quero convidar você a pensar também, porque a formação é para isso, para a gente nos colocarmos na forma de Deus, na forma de Jesus Cristo e refletir. Quais são os momentos que eu deixo de acreditar que eu sou batizado e Deus habita em mim? Porque para onde eu for, como templo do Espírito Santo, Deus vai comigo. E aonde eu estiver, cadê a minha fé em acreditar que Deus está comigo, gerando essa vida interior? Para que isso me motive a ter esperança e agir com caridade. Então, quando ele fala aqui da vida interior, né, não é a vida só para aquele momento que você vai rezar, trancar o seu quartinho, fazer sua oração do texto. Isso é um ponto, isso é importante. Mas a vida interior é a vida de Jesus Cristo colocada no seu coração, no meu coração, a partir do batismo. E aí, confirmada no sacramento da confirmação, do crisma, alimentada pela Eucaristia, que aí vai ser uma via direta da vida interior. É a principal via, né?
A gente vai falar um pouquinho mais disso na frente. Esse é o primeiro ponto, né? Ele explica bem melhor, aconselho vocês comprem o livro, quem não tiver, ele vai falar mais detalhes. Segunda verdade, Jesus Cristo comunica-me o seu espírito por meio desta vida e torna-se assim o princípio superior que me leva, caso não lhe imponha obstáculo, isso é importante, caso eu não atrapalhe, né, caso eu não lhe coloque obstáculo, vamos lá, a pensar, a julgar, a amar, a querer, sofrer e trabalhar com ele, por ele e para ele. Então, a partir do momento que eu vou alimentando essa vida interior do meu coração e eu não atrapalho Jesus Cristo, eu não atrapalho negando, eu não atrapalho deixando de acreditar, eu não atrapalho com o meu pecado, eu começo a configurar minha mente a Jesus Cristo. E aí esse configurar vai, a maneira que eu começo a pensar, né? São Paulo vai dizer, tendem em vós os mesmos sentimentos que Cristo. Tem dia que eu paro e fico pensando, será que Jesus tem esse mesmo sentimento que eu estou tendo? Será que ele direcionaria isso? Porque sentimentos, na verdade, eles são nulos, né? Eles são... Mas o que eu faço com eles é o que é relevante. Então, Jesus direcionaria esses sentimentos da maneira que eu estou fazendo. Jesus julgaria da maneira que eu estou julgando. Jesus amaria da forma que eu estou amando. Porque às vezes a gente diz assim, mas eu queria amar mais. Você vai amar mais no momento que você deixar a vida interior ser gerada mais no seu coração. Não é uma questão só de querer, é uma questão de permitir. Eu acho isso curioso, porque a gente se esforça para fazer, se esforça para fazer, se esforça para fazer, enquanto na verdade se esforça para deixar. É o contrário, se esforça para deixar Jesus fazer. Depois que Jesus fazer em você, aí sim você transborda da graça. Aí você consegue fazer. Não por si só. É mérito. Eu sou bonzinho, não. Eu deixo Jesus fazer, e aí, por consequência, eu faço. Aí vai o lado de sofrer. Jesus, eu perco a paciência muito fácil, não sei o quê. Nessa semana aqui com a minha filha foi difícil. Então, esse lado da paciência, de aprender a sofrer, você só sofre se for com Jesus Cristo. Não se iluda. São Felipe Neri dizia, essa semana eu vi uma frase de São Felipe Neri que dizia que quem não entra na escola do sofrimento, não tá difícil você conseguir entrar no céu. Mas eu só consigo entrar nessa escola do sofrimento em Jesus Cristo. Ele é um mestre, né? Ele veio aqui e ensinou como é que se sofre. Ele passou pela cruz de modo majestal. Eu fico imaginando, uma vez um padre dizia assim, que Jesus tem uma cena do filme de Mel Gibson que ele cai, aí Maria tá do lado, aí ele olha e faz assim, tá vendo, mãe? O meu sangue está restaurando todas as coisas. Eu acredito que Jesus deve ter sorrido. Se aquilo aconteceu, Jesus sorriu, Jesus estava feliz. Jesus estava em pleno sofrimento, mas estava feliz. Isso sim é ter a vida divina no seu coração. E a outra parte, trabalhar com ele, por ele e nele. Tudo é em Deus. Né? Eu começo a dizer assim, eu vim me dar a graça. Aí durante o processo da minha graça. Quando eu terminar a formação aqui, eu vou rezar por vocês para que o que Deus semeou continue no coração de vocês. Não eu, né? Eu sou só a voz, como eu falava, aquela comparação de João, eu sou só a voz. Que a palavra fique encarnada, né? Que vocês saiam depois dessa formação aqui com desejo, eu quero orar e eu quero pedir essa graça da vida divina que já está no meu coração, que já está no coração de vocês. Só faça frutificar como a videira verdadeira, né? Que gere frutos, que seja poldado, que quiser, o que for. E aí ele vai dizer nessa segunda verdade o seguinte, que a vida cristã, a piedade, a vida interior, a santidade, não diferem essencialmente entre si. A gente precisa entender isso, que a gente não tem uma vida interior, uma vida de trabalho, uma vida conjugal. Não, a gente tem uma vida só, a gente não é gato, a gente não tem 7 vidas. E aí o catecismo até diz assim, reza-se como se vive, porque vive-se como se reza. Eu não lembro exatamente o parágrafo, mas eu acho muito importante esse trecho do catecismo. Ou seja, a maneira como eu vivo tem que ser alimento a ponto de que eu vou rezar. E o que eu rezo tem que transbordar na minha vida. Tem que ser esses dois caminhos, né? Eu tive um dia difícil, então isso tem que ir para a oração. Foi uma graça, então minha vida tem que ser uma graça. E você vai correspondendo desses dois lados, né? Ele diz ainda o seguinte, a minha vida interior há de ser, pois, a minha vida cristã aperfeiçoada. Então, muitos cristãos, né? Eu, por exemplo, muitos cristãos têm uma vida difícil, ou ainda está nesse caminho de santidade muito longe, porque tem rezado ainda muito pouco. Não tem deixado essa vida interior ser gerada da maneira que deve ser. Né? E é esse convite.
A nossa vida vai ser essa perfeição. Lembrando, às vezes até a consciência também diz assim, perfeição, o que é perfeição? Ninguém é perfeito, só Deus é... Não, isso é uma visão pagã da coisa. Perfeição na visão cristã é fazer plenamente a vontade de Deus. Então, a cada dia a gente tem que buscar isso. E a gente vai conseguindo viver plenamente a vontade de Deus, porque a gente tem uma vida interior que vai sendo alimentada, nutrida e vivida. Isso sim é perfeição cristã. Vamos lá. Deixa eu ir para a terceira verdade, ele fala outras coisas aqui. A terceira verdade ele diz o seguinte: privar-me-ia de um dos mais poderosos meios de adquirir esta vida interior, se me não esforçar por ter fé precisa e sólida nesta presença ativa de Jesus em mim. Ou seja, quando eu paro de acreditar em Jesus Cristo como presença viva, quando eu digo eu paro de acreditar, não é eu paro assim, eu não acredito mais, eu sou ateu. Quando eu digo parar de acreditar, é quando eu esqueço isso e começo a agir como se Deus não estivesse em mim, como se Jesus Cristo não tivesse, como se eu fosse, se eu parasse, se eu tivesse assim, agora é hora da pausa, viu, Jesus? Eu deixo de ser templo do Espírito Santo e agora eu vou ali. Aí agora eu voltei para ser templo do Espírito Santo. Não, não tem interrupto, não tem, não para. Nasceu, foi batizado, é templo do Espírito Santo. Né? É irrevogável. Então, quanto mais eu acreditar nisso, quanto mais eu caminhar nisso, melhor para minha vida cristã. E quando eu paro de acreditar nisso, ou paro de agir como que acredita, é isso que vai me tirando, né? Vai diminuindo minha vida divina. Quarta verdade. São 11, viu, gente? Quarta verdade. Espero não cansar vocês. Quarta verdade. A minha vida sobrenatural pode crescer a cada instante. Isso é importante. Minha vida sobrenatural pode crescer a cada instante, em proporção com a intensidade do meu amor a Deus. Então, como é que eu vou crescer na vida interior? A proporção que eu amo mais a Deus. Por meio de nova infusão da graça, da presença ativa de Jesus em mim. Aí, como é que funciona isso? Tal infusão é produzida através de dois pontos. Os atos meritórios, ou seja, através das virtudes que Deus tem no meu coração, os trabalhos que eu vou executando por amor a Deus, que eu vou entregando, né? Desde as pequenas coisas, como lavar os pratos, varrer uma casa, vou fazer isso por amor a ti, Jesus, eu vou entregando isso, né? O sofrimento, a oração propriamente dita do diálogo, ou do momento reservado, ou do dia a dia, a oração do texto, a missa que eu participo, eu posso alimentar esse amor, essa vida divina através disso, ou pelos sacramentos, de modo especial sobre a Eucaristia, que é onde acontece essa infusão, né? Eu acho muito legal, né? Da doutora Thaís, médica, sabe? Quando você está fraco e precisa de sangue, e recebe sangue, em pouco tempo você melhora, seu rosto, seu semblante muda, né? E aí na Eucaristia a gente também recebe esse sangue, né? O sangue de Cristo, o sangue divino através do sacramento, é uma via direta, né? Que está ali para melhorar o nosso semblante, né? O nosso semblante que eu digo do coração, né? Mas quantas vezes a gente vai meio triste para a missa, né? Quando recebe a Eucaristia sai mudado. Uma pena é quando acontece o processo inverso. Às vezes a gente vai para a missa, chega em casa e parece que você veio de onde? Seus familiares olham para você e tem certeza que tu veio da igreja? Alguma coisa tá complicada aí, né? Tá diferente. Quinta verdade. A tríplice concupiscência, ou seja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né, na linguagem de João, causada pelo pecado original e aumentada por cada pecado atual, ou venial, como a gente chama, gera em mim elementos de morte opostos à vida de Jesus Cristo. Então, o que esse livro quer dizer? O que o autor quer dizer? É que eu não tenho que lutar só contra os pecados mortais. Eu tenho que lutar também contra os pecados veniais. A cada dia somos convidados a lutar também contra os pecados veniais. A gente não pode se acostumar disso. E aí ele vai falar que, ao contrário também, as tentações, quando vêm, podem ser matéria para nos ajudar a aumentar a vida divina. Então, assim, a gente tem dois ângulos. A nossa concupiscência da carne e dos olhos, a soberba da vida, atrapalha, porque é uma tendência natural nossa. O batismo não modificou isso, infelizmente a gente ainda tem isso. Mas, em contrapartida, quando eu resisto a isso, influi mais ainda no meu coração a graça divina. Influi ainda no meu coração o desejo de estar perto de Jesus Cristo. Essa vida flui. Aumenta ainda mais o meu esforço, né? Vai nos educando. Sexta verdade. Ele diz o seguinte: sem um emprego fiel de certos meios, a inteligência obscurece.
e a vontade torna-se fraca para cooperar com Jesus no aumento e conservação da sua vida em mim. A diminuição dessa vida produz a tibieza da vontade. Então, assim, somos convidados a viver em Jesus Cristo, também deixando a graça dele ocupar o nosso coração e influir também na nossa inteligência, na nossa educação, naquilo que a gente vai conduzindo. E aí eu achei curioso que ele fala aqui que a diminuição dessa vida produz a tibieza da vontade. E aí eu aprendi, erroneamente, que a tibieza é quando você está naquele momento que você está na secura, você sente saudade de Deus, e que ele aqui vai dizer que a tibieza não é isso, não. A tibieza é uma preguiça espiritual. É quando você vai se deixando levar, hoje eu não quero rezar, eu tô com sono. Aí não reza. Aí no outro dia eu também, eu tô cansado, tive um dia tão difícil, vou rezar não. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, agora vai por experiência, é minha. Se você passa 2 dias sem ler, ou 2 dias sem rezar, o terceiro, ou você reza e lê, para quem gosta de ter o hábito de ler, ou pelo menos rezar, ou o quarto dia provavelmente você deixou de rezar e deixou de ler. Pelo menos isso acontece comigo. E aí, para retomar o ritmo, é complicado. É um exercício. Para quem já praticou algum exercício físico, para correr, alguma coisa do tipo, para você pegar o ritmo, você levou tempo. Pá, 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 pá. Mas para você perder o ritmo, é muito fácil. Você começa a ficar uns dias sem fazer, para voltar a preguiça, é o que ele vai chamar aqui de tibieza, vai atrapalhando. Então, essa tibieza não é a secura, exatamente. Vamos lá. Sétimo ponto. Se a minha sede de viver de Jesus deixar de aumentar, é porque não possuo o grau de vida interior. Eu vou repetir isso. Se a minha sede de viver de Jesus deixar de aumentar, é porque não possuo o grau da vida interior que ele exige de mim. Tal sede há de dar-me o desejo de lhe agradar em tudo e o temor de lhe desagradar. Então, à medida que eu estou crescendo na vida interior, né, Santa Teresa d'Ávila diz isso. Quer saber se você está crescendo na vida interior? Olhe os frutos. Olhe como é que você está amadurecendo. Então, se a sede de Deus, o desejo de Deus, a fome de Deus não está crescendo, quando eu digo a fome e o desejo de Deus, não é pelas graças. Né? Eu vivi isso muito na renovação carismática. Quando você entra, aí você sente o arrepio, aquele lado sentimental e tal, tal. Depois no tempo isso acaba. Não é essa sede que eu estou falando, não. Não é das graças, das sutilezas, né, do amor de Deus. Eu estou falando de Deus mesmo. Né? A fé pura que São João da Cruz vai falar, né? Deus por Deus. Eu gosto muito dessa ideia da noite escura de São João da Cruz, que Deus é noite, e você vai atrás dele porque você quer amizade com ele. É aquela história que eu contei da minha filha olhando para o meu pai hoje, né, o avô dela. Então, à medida que eu vou buscando a Deus, por aquilo que ele é, pela amizade com ele, mais vontade de ficar perto dele eu vou ter. E menos coisas externas, mais fatores externos eu vou ter. Vai sendo inversamente proporcional normalmente. Então, as coisas normalmente vão ficando mais difíceis. Não é à toa que, acho que é Santa Teresa que faz isso. Senhor, agora eu entendo porque tu tem tão poucos amigos. Alguma Santa do Carmelo, a Teresa d'Ávila, a Teresa de Jesus. Quem tem vida de oração vai entender isso. Agora, é claro, para que isso aconteça, eu tenho que ter recolhimento, eu tenho que buscar rezar as orações da maneira mais adequada, oração vocal, oração mental, meditação, busca da palavra, busca por Deus, sair nessa jornada. Oitava verdade. Estamos caminhando aí para o fim. A minha vida interior será o que for a minha guarda do coração. A minha vida interior, ela vai ser aquilo que for a minha guarda de coração. Esse ponto, ele é fundamental. Por quê? Porque às vezes a gente está caminhando na vida cristã, mas a gente só precisa de um dia ruim para colocar tudo a perder, infelizmente. E aí, a guarda de coração, a vigília, ela é extremamente relevante. Uma vez eu assistindo uma formação de um pregador, e ele dizia assim, como é que você pode pregar um tema difícil? Mas você vai falar lá para um homossexual que ele não pode ser homossexual e tal. Ele começou a falar um monte de tema polêmico. Como é que você vai pregar para alguém que é feminista e dizer que o aborto é ruim? Ele disse, qualquer tema polêmico pode ser pregado se você tiver boa intenção. Qualquer tema polêmico pode ser pregado se você
boa intenção. Se você tem a intenção de ajudar o outro, ele vai perceber que você não está ali para julgá-lo, não está ali para agredi-lo, você está ali querendo ajudá-lo. Então ele vai ter uma maior atenção. E aí é com Jesus. Então, da mesma maneira que a gente tem que olhar todas as nossas intenções em tudo, tudo mesmo. Desde até quando a gente vai à missa. Será que eu estou indo à missa porque realmente eu estou buscando Deus? Ou um preceito está lá agendado? Se alguém me atrapalhar de ir à missa, ai daquele, né? Será que eu estou fazendo as coisas dentro de casa, mas eu coloco amor a Deus? Será que quando até ajudar o pobre, quando ajudo o outro, será que eu estou fazendo isso por amor a Deus? Eu lembro que no final do ano passado a gente foi fazer uma ação para entregar comida aos moradores de rua. E minha esposa e eu ficamos responsáveis de levar os cachorro-quente. A gente ficou fazendo aqui. Aí minha esposa estava fazendo uma parte e eu fazendo outra. A gente dividiu os trabalhos. Até que teve um que não ficou tão bom. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: poxa, tá bom, o cara tá com fome, pelo menos tem o que comer. Naquele mesmo momento eu disse: que pensamento horrível. Eu tenho que pensar que eu estou indo para alimentar Jesus Cristo. Então eu não posso dar qualquer coisa. Eu não posso ficar pensando: ele não tinha o que. Não. Se fosse Jesus que estivesse ali, o que eu iria fazer? Eu ia tentar, da melhor maneira, dar a melhor comida que, do meu acesso, do que é possível, a ele. Ou seja, é um eterno vigiar. É um eterno ficar olhando e reolhando, olhando e reolhando. Se avalia. Por isso que é tão importante o exame de consciência. A gente parar e vamos lá, como é que foi meu dia? Eu fiz isso, isso, isso. Mas não se trata de fazer. Se trata de o que estava por trás daquilo que eu estava fazendo. Até isso a gente tem que ser analisado. Né? Esse ponto é extremamente relevante. Vai brotar da vida interior. Vamos lá. Nona verdade que ele vai trazer. Quando a alma procura imitar Jesus, em tudo e com todo o afeto, ele reina nela. Percebo, veja a profundidade dessa verdade. Quando eu quero imitar Jesus em tudo, nos sentimentos, nos pensamentos, naquilo que eu julgo, na forma que eu faço, Jesus reina no meu coração. Jesus reina no meu coração. Vê que verdade bonita. Aí você vai dizer assim, mas Jesus já não é o rei. Mas ele permite que eu viva do jeito que eu quiser. Mas para que ele assuma esse reinado, como Santa Teresa d'Ávila vai dizer assim, para eu deixar o leme da minha vontade na mão, né, do navegador, que é Jesus, eu tenho que começar a entender que começa pela vida interior. E essa vida interior nos conduz a isso, a pensar como ele, para deixar com que ele tome conta. Como dizia São Paulo, é muito claro, tendes em vós mesmos os mesmos sentimentos de Cristo. E aí, essa imitação, ele vai dizer que acontece em dois graus, né, em dois modos. Primeiro, a alma esforça-se por se tornar indiferente às criaturas, consideradas em si mesmas, quer sejam conformes, quer contrárias aos seus gostos. Então, o primeiro convite é saber lidar com as criaturas, colocar as coisas em cada lugar. E aí, normalmente, quando a gente fala criatura, a gente lembra do outro ser humano, mas criatura que eu digo é tudo criado. Então, seja o ser humano, seja as coisas, literais objetos, seja os animais, seja as árvores, seja os seus sentimentos, tudo que é criado, né, deve ser colocado para Deus. E eu falo isso porque, às vezes, você é extremamente apegado em relação a pessoas, você sabe lidar e tal, mas você tem um gatinho, e aquele gatinho, ou aquele cachorrinho, aquele seu bichinho de pelúcia, aquele seu bichinho, né, é a sua vida. Tem gente que cuida melhor de gato do que do irmão, do que do primo, né? Dos seus sentimentos, que eu falo também. É tudo que é criado, dos objetos. Eu ajudo todo mundo e tal, mas não pegue no meu livro, não. Eu vou falar aqui de livro, né? Acho que é o ponto fraco de todo mundo. Meu livro não, viu? Aquele livro lá de Santo Fulaninho de tal. Gente, ainda é criado, né? Morreu, fica tudo aí. Só Deus sabe o que o pessoal vai fazer dos nossos livros. Né? A coleção da minha Biblioteca Católica Flávia falou aqui. Morreu, fica por aí. Né? Eu amo esse livro. Amo, amo, amo. E vocês acho que agora estão começando a entender por que eu gosto desse livro. Eu deixei ele dando vacilo ali. Minha filha riscou. Fazer o quê? Eu só um livro. Né? Depois eu compro outro. Né? Luan tá aí ainda. Luan pode mandar um desse para mim também. Eu ficaria feliz. Um ótimo presente da cultura. Brincadeira, assim. Isso tudo passa. Né? A gente tem que ficar olhando para Jesus Cristo. E olha que eu tenho muita amizade por esses livros.
Mas minha filha está fazendo eu desapegar um pouquinho deles. Faz parte. Segundo grau, vamos assim dizer. Jesus Cristo não procurou o que lhe era agradável. A alma inclina-se de melhor vontade para o que contraria e repugna a natureza. Então, a segunda forma de nos colocarmos para que esse reinado de Jesus aconteça é procurando muitas vezes aquilo que a nossa natureza é contrária, aquilo que a gente não está muito afim, é o que a gente chama de mortificação. Padre Francisco Fava vai dizer que, na verdade, a gente deveria falar isso de vivificação, porque a gente vai fazendo o que é contrário, né? Vai matando nós mesmos, mas ao mesmo tempo a gente vai deixando que o Espírito tome a vida, né? Traga vida a nós mesmos. Eu lembro uma vez que uma pessoa disse assim: Ah, grande coisa vocês fazem em Jesus. Vocês acham que Deus quer que vocês passem fome? Deus não quer que vocês passem fome, não. E eu fui explicar a ela o sentido do jejum. Eu disse: Olha, o verdadeiro jejum ele vai acontecer por duas coisas, né? Primeiro, eu posso pegar essa comida que eu deixei de alimentar a mim e dar ao outro. Então, já estou servindo. O segundo é porque eu aprendo a ter autocontrole. E já vou disciplinando, né? E aí, quando a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos bater, eu já treinei tanto, né? Que aí o Cristo que reina em mim fica mais fácil de me ajudar a lidar com essas outras coisas. Mas quando eu vou pecando pela gula, eu só como o que eu quero, eu vou me satisfazendo lá, sorvetinho, sobremesazinha, eu só vou alimentando, né, o paladar naquilo que é gostoso, naquilo que, eu só quero isso. Quando na sexta-feira, aquela sexta-feira que a igreja diz para não comer carne, aí eu mesmo não era muito chegado a estar comendo peixe dia de sexta, mas eu já veio nessa sequência que eu já sei que sexta-feira é dia de peixe. E aí, para mim, no começo era muito difícil, porque eu queria comer carne. E, por incrível que pareça, parece que na sexta-feira era o dia que minha esposa ou minha mãe, dependendo de onde eu fosse almoçar, ou no trabalho eu fosse almoçar em algum lugar, as carnes eram as melhores que tinha. Mas o nosso convite não é trocar, não vou comer carne, eu não vou. Aí a pessoa também pensa assim, né? CNBB, ele disse que podia aí, né? Eu troco por um ato de caridade, não sei. Gente, olha o sentimento. A CNBB vai dizer que pode fazer isso porque ele está pensando na igreja de um modo geral, está pensando nas pessoas que não podem. A gente pode trocar a carne pelo ovo. Aí não, vou fazer não. A gente está perdendo de se sacrificar um dia na semana para que o Cristo reine nas nossas vontades. É um exercício. Então fica como uma atitude concreta aí que a gente pode fazer. Penúltima verdade, a 10ª aqui agora. Seja qual for o meu estado, isso é importante. Nunca esqueçam disso. Seja qual for o meu estado, seja onde você chegar, no fundo do poço, no que for, Jesus oferece-me, caso queira rezar e corresponder à sua graça, todos os meios de regressar à sua vida interior. Todos os meios. Ou seja, o pior que você esteja, se você parasse e dizer, eu queria voltar a rezar. Primeiro, pela verdade, se você é batizado, Cristo nunca vai deixar de habitar em você. Então, Deus vai lhe dar os meios. Se você não está rezando, né, está difícil, volta a rezar. A única coisa que você precisa é querer. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que para você ter vida de oração só precisa de duas coisas, Teresona: fé e disciplina. Acredite, crie vergonha na cara e vai rezar. Tem um horário fixo, vá-se embora rezar. Né? Só precisa de fé e disciplina. Né? Minha amiga Teresa d'Ávila, eu gosto muito desses comentários dela. E chegamos no último, 11ª verdade, que diz o seguinte: Deus quer que eu me santifique e me dedique às obras de apostolado. Ou seja, em vida de oração é importante, você só quer rezar. Não, veja a 11ª verdade. A última verdade, ele vai dizer assim: Deus quer que você reze, mas vá trabalhar, deixe de ser preguiçoso. Deus quer gerar a vida em você, e depois pega essa vida que está em você e alimente o próximo. Vá atrás dos irmãos, vá atrás das pessoas que estão precisando dessa vida divina que habita no seu coração, que habita no meu coração. Né? Esse é o 11º ponto. O Deus que nos convida a partilhar da sua onipotência. Deus tudo pode. E a gente, quando deixa esse Deus todo-poderoso agir no nosso coração, a gente participa disso. Quando as situações difíceis, vocês podem testemunhar também comigo aí, em momentos que vocês acharam assim, poxa, essa aí não vai dar. Mas Deus deu.
Deus fez a diferença. Deus foi lá e fez total diferença. Bem, gente, essas foram as 11 verdades. Se a gente entender... Desculpa, mexer aqui. Se a gente entender essas 11 verdades, Deus queria que a gente entendeu e começou a refletir, a gente já caminhou bastante. Vou falar aqui de mais um ponto do livro, o quarto ponto da primeira parte, que ele diz o seguinte: essa vida interior é muito pouco conhecida, ou seja, a vida interior nem todo mundo quer. E, curiosamente, que às vezes a gente até diminui. Por exemplo, a gente olha para alguém que escolhe uma vida só de oração, como um carmelita. O que é que você faz? Eu passo o dia rezando. Grande coisa, passar o dia rezando. Vai rezar. Passa aí meia hora de joelho rezando para tu ver como é que é difícil. Passa aí uma hora, vai. Se ajoelha aí, passa uma hora rezando. Ele vai falar a respeito disso, que nos 3 tipos de trabalho, o primeiro, o braçal, já fala do trabalho braçal, depois o intelectual, e por último, o da vida de oração. O mais penoso é a vida de oração, é o mais difícil, é o mais trabalhoso, e realmente, né? Eu já para fazer essa casa aqui que vocês estão vendo, eu fui o ajudante de pedreiro. Foi muito esforçado, né? Tá? Mas depois você se acostuma. Você vai fazendo uns traços de cimentos ali e tal. É a vida. Depois de uns dias, o corpo vai calejando, a mão vai ficando cheia de calda, mas sai. Graças a Deus, a vida foi de estudar, né? Fiz a graduação em matemática, mestrado em computação, comecei o doutorado, mas infelizmente a vida acabei não concluindo. Sei o quanto é cansativo estudar. A vida toda eu tentei rezar. E sem sombra de dúvida, manter-me rezando é a tarefa mais árdua mesmo. E a principal. É a principal, é aquele convite que a gente sabe que vai fazer toda a diferença. Uma vez o pessoal do Crisma fez um convite para eu falar lá, né? Os catequistas, vem falar aqui. E os catequistas eram todos jovens, era curioso porque os catequistas, boa parte deles, aí fazia parte da PJ, fazia parte, assim, era 3, 4, um pastoral movimento ao mesmo tempo. Eu disse, vocês rezam? Como é que vocês querem evangelizar, comunicar a vida divina com 3, 4 movimentos e rezar quando? E quando é que vocês ficam com Jesus Cristo? Como é que vocês querem falar de uma pessoa que vocês não conhecem? Que vocês não são configurados? Como é que vocês querem ter ele por mestre se vocês não são discípulos dele? Então, esse é o convite a manter a vida divina. E ele vai falar, tem um trecho aqui que eu acho interessante, é o testemunho de São Gregório Magno a respeito de São Bento. São Bento, ele realmente era um homem de oração. Aí São Gregório Magno vai falar a respeito dele, ele diz o seguinte: ele é um homem que a gente pode dizer que ele vive consigo mesmo. Não se deixa governar pelas coisas exteriores. Reduzir a imaginação, a sensibilidade, a inteligência e a memória ao papel de servas da vontade. Então, São Bento era o cara, era o santo, né, que conseguia reduzir a imaginação, a sensibilidade, a inteligência e a memória ao papel de servas da vontade. Pensa, a gente falou outro dia sobre purificação da imaginação, né? Uma lei. São Bento era uma pessoa que conseguiu. E o que São Bento fazia de diferente? Orar, ter vida divina, ter vida interior. Não era pelos méritos, eu consigo fazer isso porque eu sou o super-homem e tal. Não, é porque ele rezava e deixava que Jesus fosse a vida divina no coração dele. E ele vai falar também o seguinte: conformar constantemente essa vontade com a vontade de Deus é um programa que se vai aceitando cada vez menos nesse século de agitação, que viu nascer um ideal novo, o amor da ação pela ação. E olha que isso foi no século passado. Se ele tivesse escrito esse livro esse ano, né, isso foi em 1907 que ele começou a descrever, a falar sobre isso aqui. Então, gente, eu acho que vou falar só mais 2 pontos aqui do livro e vou encerrar. Um outro ponto é que ele fala da questão das pessoas que deixaram de acreditar em Jesus Cristo, deixaram no sentido da prática. Quando eu digo deixar de acreditar, gente, sempre olho pelo lado prático. Se eu acreditasse que Jesus realmente está na Eucaristia, eu iria mais vezes na Eucaristia falar com Jesus, já que ele é a vida divina, eu o amo e eu quero ficar perto dele. Mas na prática, como eu não acredito tanto, então eu vou menos. Gente, é porque assim, eu fiz parte da renovação carismática. Eu não sei se vocês acreditam nessas coisas. Mais uma vez, eu fui no.
sei nem se está gravando, né? Eu fui na capela, não vou contar todos os detalhes. Eu fui na capela, aqui perto de casa. E aí eu tava rezando, né? E no Santíssimo só tava eu, né? E tava cheio de mosquito. Tava incomodando os mosquitos. Tuc, tuc, tuc. Assim, mesmo, que negócio chato da cebola. E acabou atrapalhando a minha oração lá diante do Santíssimo. E aí eu comecei a matar os mosquitos. Eu, tá, tá, tá. E aquilo atrapalhando. E daqui a pouco veio um pensamento no meu coração. Esses mosquitos aí, pelo menos eles me fazem companhia. Eles passam mais tempo aqui. Aquilo foi um tabefe assim na minha cara. Pei! Naquele momento eu entendi que os mosquitos estavam passando mais tempo com Jesus Cristo do que eu. Os mosquitos estavam passando mais tempo no sacrário do que eu, talvez do que você. Nesse momento de pandemia, a gente ainda tem a desculpa, né? Ah, a gente não pode ir para isolamento social e tal. Mas e quando acabar? Será que esse momento vai ser o suficiente para nos ensinar o valor da Eucaristia, de acreditar que realmente Jesus está lá e a gente tem que passar o nosso tempo com Ele? Viver com Ele? Então o livro traz esse lado. E condena as pessoas que vivem o tempo todo ativo, faz. Pessoas que vivem assim, do ponto de vista médico, normalmente acabam com a estafa, né? E aí o médico diz, ah, vai embora, passa uns dias em casa e tal. Pessoas que vivem só da obra, também tem que, em algum momento, levar um stand-by e dizer assim, ó, tá bom de fazer as coisas, vai só rezar. Vai só ficar em casa. Tem um livro chamado O Livro do Mestre. Acho que eu já falei dele uma vez com vocês. Ninguém sabe se aquela história aconteceu ou não. Mas pense numa história boa, assim, que ensinou, que foi para mim outro divisor d'água. Acho que top 5 da minha vida de livros, eu colocaria ele, e que traz exatamente uma história acerca disso. De um sacerdote que precisava purificar o coração para chegar no ideal de Deus. E olha que já era um sacerdote famoso, já pregava evangelho em muito lugar, até que um leigo, Deus manda um leigo lá conversar com ele, e ele traz verdades ao coração dele e diz, olha, a partir de agora, está na hora de parar de pregar, de dar conselho, primeiro você vai viver isso aqui, ó. Depois que você viver, dá uns pontos, acho que é 23 pontos. Depois que você viver isso, a gente volta a conversar. É uma história muito bonita, ele vai tentar viver aquilo lá, ele não consegue, tem dificuldade. E aí o leigo coloca, diz assim, olha, toda vez que você deixar de viver um ponto, você vai pegar, esqueci o nome, não é chicote, não esqueci o nome do negocinho, bater nas costas. Ele disse que depois de umas semanas, nunca apanhou tanto na vida. Assim, é só abrir um parênteses aqui para incentivar vocês. Né, procura esse livro, é o livro do mestre. Mas enfim, depois ele consegue caminhar, melhorar na graça de Deus e a vida divina gera. E quando ele vai pregar a primeira vez, sai de baixo. Quando ele realmente consegue pregar, é gente tendo visão do inferno, é gente desmaiando. Tem uma irmã na história que acaba ficando lá, as pessoas pensam que ela morreu, mas na verdade ela teve uma experiência com Jesus tão forte que ela disse: eu não consigo me mexer, não, eu quero só ficar aqui, perto de Jesus Cristo. E as outras irmãs, não, tá bom, a gente vai deixar você aí. Ou seja, aquele sacerdote na história entendeu o que é gerar a vida divina, deixar a vida divina ser tudo nele, Jesus ser tudo nele. E aí sim a pregação dele foi eficaz. Começou a pregar e bater para tudo que é lado. Enfim, voltar aqui para o texto. E aí o último ponto que eu quero dividir com vocês é o seguinte: é olhar para essa vida divina agora no próprio Deus. Pensem comigo, como é que funciona a Trindade, a dança trinitária, né? Esqueci agora o termozinho grego. É o Pai, que é o princípio de tudo, que gera desde toda a eternidade o Filho que ama desde toda a eternidade, o gerado que ama o Pai, e o amor entre eles gera o Espírito. O Espírito é consubstancial ao Pai e ao Filho, né? Nossa igreja acredita nisso, um pouco diferente da ortodoxa. Essa dança trinitária do amor, né? O amor, o amado e o amante, vai gerando vida. Veja, o Pai que se derrama completamente no Filho gera vida. O Filho que devolve-se completamente de amor ao Pai gera a vida, gera o Espírito, tudo gerado, sem ser nenhuma criatura, tudo Deus. Uma união que a gente só tem uma ideia, né? A gente não consegue compreender isso. E essa dança trinitária do amor das três pessoas, no batismo, é colocado no nosso coração. Então, se a gente se entrega, se a gente deixa se conduzir, a gente acredita mesmo que foi batizado e o Espírito mora no nosso coração, a gente é templo do Espírito de Deus, essa vida no nosso coração trinitário também vai ser gerada para outras pessoas.
E a gente tem que viver dessa forma. Para a gente entender a importância da gente nesse papel, é, a, Paulo vai comparar o nosso corpo ao templo do Espírito Santo. Aí no rodapé da minha tradução vai dizer não só o templo do Espírito Santo, né? Na verdade, Paulo queria dizer o Santo dos Santos. Para quem não conhece, o Santo dos Santos é o principal lugar no templo de Jerusalém. Só uma vez no ano, o sacerdote, o sumo, não era nem qualquer sacerdote, era só o sumo sacerdote que ia entrar. E aí o sumo sacerdote entrava para oferecer em sacrifício por toda a comunidade, mas tem um detalhe. Esse sumo sacerdote, ele entrava, o pé dele era amarrado por uma corrente. Não sei se vocês conhecem essa história. Por que o pé dele era amarrado com a corrente? Porque se ele entrasse no Santo dos Santos para oferecer incenso em pecado, a graça de Deus, a glória de Deus era tão grande que ele morria, o sumo sacerdote. E aí o povo pensava, se o sumo sacerdote morreu, imagina a gente sim, a gente poder entrar. Então vamos puxar pela corrente o camarada que pecou, né, o sumo sacerdote. Agora imagina essa analogia, Deus já foi ensinando, né, foi educando. Nós somos esse templo do Espírito, esse santo dos santos. É porque Deus quis se ocultar para que as virtudes teologais pudessem ser exercidas, como aquela primeira verdade que eu comentei. Mas essa dança trinitária da glória de Deus acontece também no nosso coração, de um modo silencioso, de um modo que a gente não vê. É a fé que tem que nos conduzir. Então, gente, no mais, são esses pontos que eu queria falar para vocês. Isso só é a primeira parte do livro, para vocês entenderem aí a importância desse livro para a minha vida. Espero que vocês tenham entendido, né, que Deus conceda no coração de vocês essa graça de caminhar com essa vida divina. E para encerrar esse momento de oração, eu queria colocar tudo no colo da Virgem Maria, ela que foi templo maior do Espírito, né? Foi gerada o Espírito que gerou nela, né, o próprio Cristo. Então, eu queria rezar essa Ave Maria, pedindo a Deus que essas verdades fiquem no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.